Olá, bom dia. Hoje é 1º de fevereiro de 2025. 1º de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Então, estou sendo lúcido e estou sóbrio. O que é estar lúcido e sóbrio? Estou sendo claro, verdadeiro, sincero, a palavra. Estou sóbrio, sem o efeito de bebida alcoólatra, drogas ou qualquer outra coisa, fazendo o da palavra de Deus, para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antigo Testamento, parte 2031. Então, quero ler para você antes primeira mensagem, o primeiro texto bíblico, que é João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, as pessoas, os seres humanos. E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que o ser humano pereça, nem com enfermidade, nem com vício, nem com doenças, nem com sentimentos ruins, nem com a inveja, com a cobiça, nem com sentimentos de vingança, nem com amargura, ira, raivas. Deus não quer que você pereça com isso. Então Deus quer, nem quer que você pereça no inferno, no arte, no lugar de pranto e ranger de dente. Deus quer que você tenha a vida eterna, mas tem muitas pessoas que não creem. E tem que crer. Tem muitas pessoas que não creem, com o risco, o perigo de perder a vida eterna. Às vezes por a cobiça, por a inveja, por o sentimento de vingança, por amargura, né? Por causa de vícios também, desejos malignos, maliciosos, desejos ruins, então vontades ruins ou práticas ruins. Aí a pessoa, através de crer, a pessoa não vai perecer, a pessoa vai ter a vida eterna. E isso é muito bom, ter a vida eterna. Então Marcos 16, versículo 15: Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então anunciar o evangelho é importante. Ouvir é importante, porque através de ouvir surge a fé, aumenta a fé da pessoa, a pessoa passa a ter uma fé, a pessoa passa a ter uma crença e a pessoa passa a entender a vontade do Senhor. Aí a pessoa não vai ser condenada, para que todo aquele que nele crê não pereça, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é muito ruim não crer. A pessoa não crê, a pessoa é condenada. Mas quem não crê já está condenado. Então você tem que crer para que você não seja condenado, nem esteja numa situação de condenação eterna. Então eu vou ler para você 2 Reis 1, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Ele levantou-se e desceu com ele ao rei. Por que o fogo consumiu os dois capitães? Porque Deus e o anjo sabiam que eles não estavam só com a intenção de levar ele até o rei. Eles estavam com a intenção de matar o homem de Deus. E já muitos profetas já tinham morrido através dos reis antigos, antes de Acasias, por exemplo, no tempo de Acabe, de Jezebel. Eles tinham matado muitos profetas do Senhor. Só não matou mais ainda porque Obadias tinha escondido os profetas, para que a vida dos profetas não fosse ceifada. Então o anjo sabia que esse capitão, esses homens, eles não estavam com boa intenção. Ou talvez o rei tinha mandado pegar ele, né? Mandado ele descer para ferir, não sei. Só sei que quando ele enviou o terceiro capitão de 50. E o capitão de 50 disse: ó, seja preciosa a minha vida, a vida dos 50. E ele foi e demonstrou que não queria fazer mal a ele e pediu ali, né? Para a vida dele ser preciosa. Em outras palavras, para ele não orar para que o fogo do céu caísse e consumisse a eles. E para que Deus não descesse fogo do céu e consumisse eles. Então eles estavam temendo que ele era um homem de Deus e não queria fazer mal a ele, queria simplesmente que ele fosse até o rei. E ele foi, ó, e disse assim: diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Então o Senhor disse para ele: assim diz o Senhor, para Acasias, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra?
Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Então o rei tinha pegado uma queda, tinha caído numa grade que tinha lá, no lugar lá, em Israel, onde eles moravam, e ele caiu e ficou doente. E nessa queda, nessa dor que ele ficou, ele subiu, ficou deitado numa cama, e da cama, o profeta disse que ele não iria descer, ele iria morrer. Certamente ele iria morrer daquela enfermidade, daquela doença que, né, ele passou a ter através daquela queda. E no momento que ele foi consultar Baal-Zebub, aí foi que ele ficou mesmo numa situação de não se recuperar, mas sim de morrer. Talvez se ele tivesse consultado ao Senhor, pedido ao Senhor para curar ele, ou um profeta orar sobre ele, curar ele, talvez ele tinha sido curado. Talvez ele tinha sido curado, talvez Deus tinha curado, talvez Deus tinha levantado ele daquela cama. Mas aí, infelizmente, Deus não o levantou. Ele foi até o rei e Deus disse para ele que ele iria morrer. Certamente ele iria morrer. Então, uma coisa eu digo para você: se você consultar o Deus errado, se você viver de uma maneira errada, se você não crer, aí você não se escapará da morte eterna. Então, da morte física, nós não podemos escapar, mas da eterna, sim. O que é escapar da morte eterna? É não ir para o lago que arde com fogo e com enxofre. Amém? Então, através de crer e de obedecer os ensinamentos e os mandamentos de Jesus, que é amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, não fazer o mal, ter misericórdia, compaixão, orar um pelos outros. Isso é que Jesus ensinou.